Então vamos lá. Bom dia ou boa noite. Meu nome é Arthur e eu vou falar um pouco sobre a experiência 2, né, experiência simulada no software Maxwell para a disciplina de prática de eletromagnetismo do professor Gerardo. Então vamos começar. O que a gente vai ver hoje vai ser uma experiência simulada no software mencionado, em que a gente simula diferentes situações de capacitores. Então a gente tem uma situação com um capacitor de placas paralelas, a gente tem uma situação com um capacitor em forma esférica, mas depois também a gente vai ver isso aqui é tudo com um dielétrico, né? Mas mais pra frente a gente vai ver com múltiplos dielétricos. Então a gente tem também o com placas cilíndricas e o outro com cônicas, em que já aplicam 4 dielétricos. Esse aqui tem um que aplica um dielétrico e outro que aplica 2 dielétricos. Então a gente vai ver eles a seguir, né? Então vamos lá. Para a parte teórica do experimento, a gente tem que entender mais ou menos como funciona um capacitor e como a gente pode obter a capacitância, né? Então, os capacitores são componentes eletrônicos que têm o propósito de armazenar a carga elétrica em um campo elétrico, ou seja, eles têm tanto a capacidade de obter a carga como liberar ela ao longo do tempo, né? Ele é formado por dois condutores separados por um material isolante, que a gente vai chamar de dielétrico, que depende também do material desse dielétrico, né? Que é essencial para diversas funções em circuitos, como a filtragem de sinais elétricos, estabilização de tensão e o acoplamento ou o desacoplamento de sinais. Então, para isso, a gente tem aqui a imagem do capacitor. A gente vai ter uma placa com potencial positivo, uma placa com potencial negativo e um dielétrico entre eles, né? Lembrando que como a gente consegue a capacitância é por meio dessa fórmula aqui, em que a capacitância é igual à permissividade do meio vezes a área da superfície dividido pela distância entre as placas. E isso só mostra que a capacitância, como a gente vai ver, ela é intrinsecamente dependente da geometria do capacitor, né? Então a gente consegue ver que dependendo da certa geometria, né, que o capacitor tem, como por exemplo, como eu falei, o de placas paralelas, o capacitor cilíndrico, ou o capacitor esférico ou cônico, todos eles vão ter uma forma diferente de ser calculada a capacitância, né? Por causa justamente da sua geometria. Então, passando aqui, a gente vai pro primeiro experimento, que é com capacitor de placas paralelas, né? Boa noite. Então, o primeiro experimento, agora no ANSYS. O experimento é do capacitor plano com dielétrico. Como eu sou do grupo C, eu vou fazer ele com as medidas de x sendo 0,8 e o nosso dielétrico sendo água destilada. Então, beleza. Indo aqui no software, eu já renomeei o nome do arquivo, do projeto, aliás, com capacitor placas paralelas, AL74, AL porque meu nome é Arthur Laterza, e 74 porque minha matrícula termina com 74, que é 37374. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente conseguir fazer a placa, a gente tem que criar uma figura aqui de retângulo dentro do software. Eu vou criar aqui, não estou me importando por enquanto com a escala. Então, para a gente conseguir, primeiro eu vou renomear essa figura para placa A. Então, placa A, beleza? Placa A aqui. Então, para colocar as medidas, a gente vai em Create Box aqui, vai em Properties, ele já está centrado na origem, bonitinho. Então, como meu grupo é o grupo C, eu multiplico o valor que está aqui por 0,8. Então, 12x vai ficar
9.6, só que isso aqui é a coordenada y, né, que eu vou usar. Então vai ficar 9.6. X é 8. Eu vou multiplicar por 0,8, vai ficar 6.4 milímetros. E o Z, como você pode ver aqui, é 0,3. 0,3 vezes 0,8 dá 0,24 milímetros. Então, perfeito, né? Então aqui a gente tem a nossa placa A. Vou ver aqui. Peraí. Aí. Então ela tem alguns furos. Você pode ver 3 furos. Então a gente vai criar eles, né? Então a gente vem aqui, cria mais uma figura qualquer, só para ter. Perfeito. Não vou dar nome para elas. Então, para a gente criar os furos, eu vou... Primeiramente, eu vou dar a posição delas na placa. Então, como a gente pode ver, ela está a uma distância de 1.2 de y e de 1.2 também de x. Só que multiplicado na minha escala vai ficar, deixa eu ver, 1.2 vezes 0.8 vai ficar 0.96. Então a gente vem aqui, Properties, coloca as distâncias para 0.96,0.96 e 0, que ela começa na origem, né, no eixo Z. Então aqui, beleza. Aí ela está centralizada, bonitinha. Ela só não está com as medidas que a gente quer, mas ela já está centralizada na posição que a gente quer. Então beleza. Para a gente dar as medidas do furo, então a gente vai fazer o cálculo aqui, vai ficar pro x a gente quer que seja 1.2 vezes 2 menos, ou melhor, 6.4, né, que é a medida do nosso eixo x aqui, menos 0.96 vezes 2, isso aqui vai dar 4.48 milímetros. Então vamos colocar aqui 4.48. No eixo y a gente vai fazer 9.6, né, que é a medida aqui do eixo y, vezes menos 0.96 vezes 4, que é cada espaçamento aqui, né? Isso aqui vai dar, deixa eu ver. Verdade. Vou dividir por 3 também, porque se a gente calcular isso aqui vai ser essa área de cada um aqui junto, né? Então dividido por 3 para um só, vai dar, deixa eu fazer aqui, dividido por 3 vai dar 1.92. Então vamos colocar aqui 1.92. E no Z a gente vai basicamente só usar a largura da placa, né? Então vai ficar 0.24 milímetros. Damos OK aqui. Então você vê que ela já está na medida da nossa placa, está centralizada bonitinho. Eu vou dar um Ctrl C só para adiantar aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V 3 vezes para criar 3 furos. A única coisa que eu vou fazer agora, eu vou só espaçar esses furos aqui, né? Esses 3 furos que eu criei. Então o primeiro já está certo, o segundo, você vê que a distância deles é essa aqui, né? Então no eixo X a distância é a mesma, mas no Y varia. Então esse aqui ele já começa em 0.96. Ele pula mais a largura dele, que é, salvo engano, deixa eu ver, acho que era 1.92 até aqui. Ele pula para cá, mais 0.96. Vai dar 3.84. Então esse aqui é 3. Cadê? Então esse aqui ficou no... Opa, paguei errado. Então esse aqui ficou, em vez de ser 96, vai ficar 3.84
beleza. Vamos ver. Beleza, certinho aqui, né? E no outro aqui agora, cadê? Desse aqui. Como ele pula mais outro, mais a largura desse aqui, mais o 0.96, então vai ficar 6.72 no cálculo aqui. Então, esse aqui mesmo. Então, aqui vai ficar 6.72. Vamos ver. Beleza, perfeito. Tudo centralizado bonitinho. Agora a gente só seleciona tudo. Opa, deixa eu selecionar por aqui. Então, esses 3 furos mais a placa. E a gente vai aqui em Subtract. Deixa eu ver, tá certo? Não. Esse aqui é o que a gente não quer. E a placar é o que a gente quer. Então dá OK. Beleza. Ficou certinho do jeito que a gente queria. Eu vou só agora mudar a cor pra gente conseguir enxergar melhor. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, color. Vou colocar um vermelho só pra ficar mais visível. Vamos ver, beleza, vermelhão. Então tá. Te dá o subtract. E eu vou aproveitar que já tem essa placa pronta aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela. Beleza, a gente tem a placa 2 agora. Opa. A gente tem a placa B agora, né? Então vem aqui em Properties, placa B. Eu vou deixar ela, sei lá, contraste com vermelho. Vou colocar um verde, só para ser mais visível. Beleza, não dá pra ver ela aqui porque ela tá dentro. Então vamos mudar as coordenadas dela aqui. Basicamente a gente vai mudar só a posição. Como ela é separada pela outra por 0.1, 0.1 vezes 0.8, deixa eu fazer aqui 0.1, 0.1 vezes 0.8 dá 0.08. Isso somado com a altura já do eixo Z, que é 0.24, vai dar 0.32, né? Beleza. Então aqui nossa position vai ficar 0.32, né? Então dá OK, placa para um azul, só para ficar da mesma cor que o senhor pediu. Então beleza, do jeito que tá. Eu vou só passar os outros subtracts para a mesma coordenada, porque eu acho que eles ficaram aqui presos embaixo, por causa que eu só passei o outro para coordenada, né, para posição. Então vai ficar 0.32, né? Position. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar passar tudo de uma vez já. A placa agora está aqui dentro, a placa B. Eu vou só passar tudo de uma vez aqui. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Pera, deixa eu ver. Qualquer coisa eu posso passar tudo de um por um. Properties. Não vai dar porque eu teria que passar tudo da mesma posição, tanto em cada eixo, né? Então eu vou passar aqui manualmente. Deixa eu passar aqui, ficou então 0.32, né? 0.32, dá um OK. Aqui, eu tenho que mudar a cor de novo, né? Pera aí, deixa eu mudar para um azul aqui, rapidão. Beleza, só para enxergar melhor. Então aqui a gente joga para 0.32 também. Beleza, furo. Outro furo aqui, 0.32. E aqui também 0.32. Então beleza, a gente está bem agora. Eu vou deixar isso aqui de um jeito mais opaco para melhor visualização. Vou mudar aqui para 0.6.
Deixa eu ver se tá bom agora. Acho que dá pra enxergar aqui a outra placa por baixo, então, né? Então agora que a gente já fez as duas placas, a placa A e B, a gente vai fazer o dielétrico. Para fazer o dielétrico, eu vou criar outro formato aqui. Não importa ainda como que ele é feito, né? Só que ele tá aqui. Vou chamar então ele de dielétrico. Cadê? Properties. Então ele é o dielétrico. Eu vou deixar ele opaco. Eu acho que vou deixar ele um pouco mais, um pouco menos ou mais. Vou deixar um 0.4. E a cor dele vai ser, para diferenciar, eu vou deixar um verde água, um azul mais fraco. Então beleza, a gente consegue ver ele aqui. Ele não está ainda do jeito que a gente quer ficar. Então a gente vai ajustar a espessura do dielétrico para o Z igual a 0.08, que é a medida aqui vezes 0.8. Então vamos aqui no Z, mexer só no Z, vai ficar 0.08. Opa, aí. Beleza, ele está mais fininho já. E a gente precisa ajustar a altura também. A altura ele vai começar na placa B, que no caso está invertido aqui, né? Aqui é a placa A e aqui é a placa B. Mas a mesma coisa. Ele vai começar em 0.1. Em 0.1. Ele vai começar em 0.3 vezes 0.8. Vezes 0.8. Então vai ficar 0.3 vezes 0.8 vai dar 0.24, né? Beleza. Então indo aqui, vamos lá. Vai aqui, properties. Então 0.24, certo? Beleza. Opa. Acho que eu inverti aqui sem querer. Um minuto. Então beleza. Aqui a gente tem nosso dielétrico entre as placas, né? Beleza, então. Então, finalizando isso, a gente tem que criar um buraco de maneira autoral, que nem tá pedindo aqui no PDF. Esse buraco aqui é feito de maneira arbitrária, então eu vou criar um aqui aleatório. Pera aí, deixa eu só mexer aqui para ficar melhor. Então beleza. Vou criar aqui uma forma qualquer. Vou jogar ela aqui. Então a única coisa que eu vou fazer é lembrar de deixar ele com um Z igual a 0.24, porque é a espessura, né, de cada placa, só para ele não furar as duas placas. Não sei o que pode acontecer, mas eu vou deixar assim. Os valores de XY não importam muito, vou deixar tudo 0.4 só para facilitar as coisas, fazer um cubo, né. E aqui nas positions eu vou deixar, sei lá, 5, 6 e Z, sei lá. Z é verdade, Z eu tenho que deixar também. Eu acho que eu vou deixar ele em cima na primeira placa. Então vai ficar 0.32, né? Que é onde começa. Então beleza. Se eu der o que aqui, se tudo der certo, beleza. Foi pra cá. Então agora eu crio um pocket, né? Eu vou selecionar as duas placas aqui. Um pocket. Eu vou criar um subtract. Opa, fiz a mesma coisa. Placa B. Então, beleza. Criei um furo, né? Então aqui tem o nosso furinho pro furo autoral. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, salvar. Sempre importante. Então tá. Então agora, como o
PDF diz, a gente tem que colocar valores pro valores, tem que colocar os materiais para cada placa. No PDF, em algum lugar aqui, acho que é aqui, ele pede para as placas do capacitor serem de cobre. Então a gente seleciona, a gente vai selecionar cada placa. Eu posso fazer isso aqui? Deixa eu testar. Posso. E a gente seleciona copper, que é cobre, né? Opa. Deixa eu ver se aqui vai. Perfeito. Ele criou aqui copper. Só o dielétrico, que não é o material que a gente quer ainda. Dielétrico esse que é água destilada, né? Então vamos lá, criar. Então vai aqui, dielétrico, assign material. Deixa eu colocar water, ver se aparece aqui. Water distilled, que é água destilada, né? Beleza. Temos aqui os dois materiais feitos. Agora, deixa eu só ir no... Cadê? Acho que era aqui. Solution type. Deixa eu só mudar aqui, vou colocar electrostatic. E vou criar uma região também. Criar uma região, projeto. Beleza, feito isso, deixa eu salvar de novo aqui, não vou perder nada. Então agora a gente vai aplicar a voltagem que ele pede aqui também. Então a gente tem que atribuir os valores de 8 volts e 1 volt para a placa A e B respectivamente. A placa A é essa aqui de baixo. Então, beleza. Acho que era aqui. Assign excitation. Voltage, vou deixar voltage 1 mesmo. Vou colocar o valor de 8 volts para essa primeira placa. Deixa eu só confirmar que foi. Sempre bom. Ó. Mas acho que foi porque ele tinha colocado 8 volts. Ele tinha colocado voltage 2 ali, né? Então quer dizer que foi. Então placa A, placa B, eu vou aqui, excitation, é 1 volt, se não me engano. Beleza, agora eu vou em parameters. Cadê aqui? Em Maxwell Parameters. Opa, não é isso. Eu vou em Assign. Eu vou dar Assign numa matrix. Eu vou incluir as duas voltagens. Você viu que mudou aqui, né? Então quer dizer que foi. Beleza, incluí. E habilitei as duas voltagens, né? Então agora eu vou em análises. Cadê aqui? Análises. Eu vou em Add Solution Setup. Deixa eu ver. Acho que vou deixar em isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Analyze. Não, eu cliquei no errado. Peraí. Acho que ele não adicionou. Não, adicionou sim. Deixa eu ver aqui agora. Aqui. Analyze all. Então ele está analisando, né? Aqui embaixo. Enquanto ele vai indo, eu vou mostrando como é que ficou, né? Então você vê que tem um furo autoral aqui. Deixa eu ver. Tô esperando alguma mensagem aparecer aqui. Mas acho que foi. Se não apareceu nenhum erro, porque provavelmente não tem. Aqui, Normal Completion of Simulation. Então quer dizer que deu certo, né? Então tudo correu bem. Agora a gente vai adicionar um campo magnético para fazer alguns testes, né? Então deixa eu ver onde é que tá. Acho que era Project Manager. Aqui, Fields. Eu
vou adicionar aqui Ah, tá. Esqueci. Eu tenho que selecionar o plano, né? Então vou selecionar o plano XY. Eu vou aqui em Fields Overlay, Fields e Mag E. Eu vou selecionar o Objects e vou dar Done. Então beleza, você vê aqui que já gerou algo, né? Então eu vou partir para a simulação do comportamento magnético desse experimento. Vou em Field Overlay, era Animate, deixa eu colocar aqui, sei lá, 25 steps. Pode ser isso aqui mesmo, Animation 1. Então Animation 1 vai ser a nossa simulação pro campo magnético. E é isso, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se demorar muito. Aqui, foi. Então aqui você consegue observar a ação do campo magnético e como isso você consegue perceber que o campo ele vai subindo no sentido de placa A para placa B, né? Então isso é algo bem legal de se observar. Então você vê aqui, ele vai subindo, né? Beleza, perfeito. Acabamos aqui a simulação. Vamos simular agora o comportamento elétrico agora desse capacitor. Então a gente segura aqui de novo no XY, aqui selecionado, vai em Field Overlay, Fields e dessa vez a gente vai em E-Vector para simular os vetores de eletricidade. Mesma coisa, All Objects, da Done. Então beleza, criou aqui. Opa, só aí. Então agora a gente vai em Animate, vai dar New, vou colocar a mesma quantidade de steps, 25, e dar OK. Beleza. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele tinha aparecido, mas aqui ele tá bem difícil de enxergar, porque como não é algo muito preciso, né? Mas você consegue ver aqui por baixo, acho que dá pra ver que as setinhas de eletricidade elas vão no sentido do campo, né? Então se você ver quando recomeça aqui, deixa eu ver se consigo pausar. Ai, não consegui. Se você ver, as setinhas estão vindo no sentido do campo. Acho que aqui em cima é mais fácil de ver. Cadê? Aqui. Elas vão subindo no sentido do campo. Então é bom perceber que os vetores eles tentam seguir a direção do campo. Então é mais ou menos isso. Eu vou falar agora um pouquinho de como isso corresponde aos resultados obtidos dentro da parte teórica do experimento. Então, aqui a gente tem os resultados do experimento do capacitor de placas paralelas, né? Basicamente, o que a gente fez foi essas duas placas com um dielétrico entre elas. O dielétrico esse é feito de água destilada. Então, para a gente conseguir os resultados, a gente vai aqui em Results, vai em Solution Data, seleciona aqui a unidade, eu dou Export Circuit aqui, seleciono Preview e aqui, beleza. Que a gente tem então o resultado da capacitância que a gente quer analisar, né? Entre essas placas. Então, para isso, a gente tem que analisar primeiro qual que é a fórmula que a gente usou para calcular ela. Então, a fórmula que a gente usou foi essa, de capacitância é igual a... Aqui era para ser epsilon vezes área sobre distância. Como o epsilon, nesse caso, vai ser o epsilon do vácuo, que é a permissividade do vácuo, né? Vezes a permissividade relativa da água destilada. Então a gente encontra que epsilon é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 81
que é a permissividade da água destilada. E isso resulta em 7.1685 vezes 10 a menos 10. Então, beleza, a gente tem nossa primeira variável. A distância, como eu tinha previsto lá no PDF, era meu grupo, o grupo C, tinha uma distância de 0.1 vezes 0.8, que dá 0.08 vezes 10 a menos 3, que é milímetros, né? E aqui o cálculo da área foi, essa aqui é a área do bloco por completo, né? Que é a largura pelo comprimento, e menos 3 vezes cada furo que teve na placa. Então essa aqui é a proporção do comprimento e largura vezes 3, isso menos isso. E esse aqui é o quadrado, é o cubo autoral. É que não dá pra ver, mas o cubo autoral que tem ali atrás, né? Que eu fiz na placa. A medida dele é 0.4 nas duas dimensões, então 0.4 ao quadrado vezes 10 menos 3, né, dá isso. Então, perfeitamente. Então, pela fórmula, a gente substituindo as variáveis aqui, a gente pode encontrar que a capacitância é igual a 2.83, 20, 83, 63, 2 vezes 10 a menos 10. E se a gente olhar aqui o que o nosso circuito prevê na simulação, a gente encontra que a capacitância é igual a 2.567926 elevado a menos 10. Isso quer dizer então que a gente teve uma discrepância nessas duas casas iniciais aqui, mas que devido à escala, que é vezes 10 a menos 10, foi um erro até que pequeno. Então é basicamente isso. Agora eu vou passar um pouquinho pro outro experimento de dos capacitores cilíndricos, né? Beleza. Então vamos, professor. Aqui agora é o experimento do capacitor cilíndrico. Ele tem placa de alumínio. A placa exterior é de 5 volts, a interior é de 2. E vamos lá então, fazer isso aí. Ver se está gravando só. Beleza. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui o design 3D. Ok, então aqui. Só carregar. Aí, foi. Então tá, vamos lá. Eu vou primeiro, como é um capacitor cilíndrico, eu vou colocar um cilindro centrado na origem. Não importa a altura ainda, acho que ele vai ficar um pouco grande. Deixa eu... Aí. Então vou dar as propriedades dele. No meu grupo, salvo engano, ele tem 18 de altura e ele tem 9 de raio externo. Só que tem que se atentar que é 9 de raio externo, mas a espessura das paredes são de 2 milímetros. Então 9 mais 2 vai ficar 11, né? Então deixa eu já mudar aqui o raio, então vai ficar de 11. 11 e a altura é de 18, né? 18, isso aí. Centrar na origem, beleza, dá ok. Aí, ó, ficou bem grande. Então, beleza. Aqui tá o nosso cilindro. Agora, como ele é... Deixa eu só mudar a cor. Property... Não, é aqui. É aqui. Isso. Cadê? Aqui, Properties. Deixa eu colocar uma cor vibrante. Aí, opacidade. Vou colocar mais opaco pra gente conseguir ver o dielétrico. Beleza, tá ótimo. Então, beleza, né? A gente tem aqui nosso cilindro. Agora, eu vou fazer um subtract pra criar o furo, né? Do cilindro. Então, centrar na origem de novo. Dar um raio qualquer, tentar dar a mesma altura aqui para não ter que mudar. Então, beleza. Como ele é uma parede e a espessura é de 2, então o raio externo vai ficar 11 menos 2, né? Vai dar 9, que é o raio que a gente teve anteriormente. Quase certo aqui. Só colocar 9. A altura tá certa, é 18, então beleza. Criado o subtract, agora a gente vai selecionar. Deixa eu selecionar esse aqui primeiro. Selecionar os dois. Eu vou dar um subtract, agora sim. Beleza, a gente tem nossa primeira placa. Deixa eu renomear ela aqui. Colocar
como cilindro. Só pra separar as coisas, beleza. Agora, como segundo passo. Opa, peraí. Como segundo passo, eu vou criar agora um dielétrico. Ele vai ter o raio exterior dessa parede aqui. O raio interior dessa parede, aliás, falei errado. Então ele vai ter 9 de raio, né? Vou colocar mais ou menos aqui. E a mesma altura, porque todos têm a mesma altura. Então, vou criar aqui, esse aqui é o dielétrico. Cadê? Properties. Beleza. Deu quase aqui, então deixa eu só selecionar aqui. Vai ficar 9 então, né? 9, 18 de altura. Dá ok, perfeito. Vou fazer agora um subtract. Como o cilindro interior tem que ter. Cadê? Tem que ter 3 de raio. Eu vou dar um subtract com um cilindro de 3 de raio também. E mesma altura, né? Então, aqui, vamos lá, Properties, fazer rapidão aqui. Então, 3, né? Beleza. Perfeito. Vou dar agora um subtract. Isso aí mesmo. Perfeito. Esse aqui é o dielétrico, então, né? Deixa eu ver, tá certo? 3 de raio. Raio externo 9. Espessura 2, é isso mesmo. Ele fica meio grosso mesmo. Mas é porque o dielétrico em si, ele nesse tipo de grupo aqui, ele é mais grosso, né? Então, beleza. Vamos criar agora o segundo. Deixa eu só dar mudar as propriedades. Então, esse aqui é o nosso dielétrico. Dielétrico. Ele tem cor, sei lá, essa aqui, bonitinho. Opacidade, eu vou dar opacidade de 0,6. Perfeito. Esse aqui é o nosso dielétrico. Então agora a gente tem que criar o nosso cilindro de dentro, o cilindro interior. Aqui, a altura essa aqui. Então vamos lá. Vamos em Properties. Ele tem que ter raio 3, né? Que é o raio que está determinado para o grupo C. Esqueci de falar, mas eu já mudei o nome do arquivo aqui para minha matrícula. Cadê? Aqui. AL74. AL porque eu sou Arthur Laterza, 74 porque termina com 74, né? Então beleza. Vou aqui, vou só mudar as propriedades. Coloquei a altura 18, esqueci de falar também. Então esse aqui é o cilindro B. E ele, vou colocar uma cor de, sei lá, rosa. Uma opacidade de, uma transparência, aliás, de 0,4. Beleza, show. Agora vamos fazer. Deixa eu ver, já fiz aqui. É verdade. Aqui no comando da questão ele pede pra gente fazer um furo na parte exterior, né, do primeiro cilindro. Então vamos fazer o furo. Vou fazer um cilindro qualquer aqui. Opa. Aí. Vou fazer um cilindro qualquer aqui. E vamos alterar ele então. Como ele está no eixo Y, ele está meio deitado, eu vou deixar ele no eixo Y. Deixa eu ver. Vou dar uma altura de 18 mesmo, acho que não tem problema. Vou colocar um raio de 1, só para mudar. Então vou dar um OK aqui. Beleza, você viu que ele ficou deitado, né? Ele está meio embaixo, eu vou subir ele um pouquinho. Então vamos aqui em Properties, vou mudar o eixo Z dele, né? Vou colocar ele em altura 9. Ver se ficou bom. Beleza, ficou bom. Então agora eu dou um subtract só nele. Deixa eu selecionar primeiro aqui. Só nele e na placa externa, né? Porque eu não quero tirar das outras. Então eu vou aqui, perfeito, isso aqui mesmo. Então esse aqui é nosso furo autoral que a gente criou para a placa externa. Perfeito. Deixa eu ver agora, já foi o dielétrico, a placa externa. Deixa eu dar um material aqui. Eu acho que no comando da questão a gente tinha colocado alumínio. Deixa eu confirmar.
Isso, alumínio nas placas. Então, deixa eu selecionar aqui os dois cilindros. Assign Material, Aluminium. Aluminium, isso. Dou OK. Você viu que ele foi para alumínio ali. E o nosso dielétrico, como eu sou do grupo C, eu sou do Teflon. Então, vamos lá. Vem aqui, Assign Material. Deixa eu ver se Teflon vai. Aqui, Teflon. Perfeito. Beleza. Dados os materiais, agora vou selecionar só o tipo de solução. Então vai em Max ou 3D. Solução eletrostática, que é o que a gente está analisando. Vou criar também um region. Aqui. Cria, OK. Beleza, criamos um region. Eu vou só salvar para não perder nada. Deu um Ctrl S aqui rapidinho, só salvar. Deixa eu conferir que tá gravando também. Beleza, gravando, perfeito. Tá, criado o region, eu vou... tem que colocar as voltagens. Então eu vou colocar a voltagem em excitation, voltage. Deixa eu ver qual que é a voltagem aqui da placar. Aqui que ele fala. Aqui. É 5 volts e 2 volts a placa B, né? Então essa aqui é 5 volts, a externa. Beleza. Deixa eu conferir só se foi. Essa excitation, voltage. Ó, não, tinha ido sim, é porque tá em voltage 2 agora. Beleza. E o cilindro B agora opa, não é aqui. Cilindro B, assign excitation, voltage e coloca em 2. Beleza, perfeito. Feito isso, eu vou criar eu vou incluir eles dentro do projeto. Então eu vou em Maxwell 3D, Maxwell Design, aliás, falei errado. Parameters, cadê Parameters, Assign, Matrix, inclui os dois. Você viu que já mudou aqui, né? Então quer dizer que foi. Incluir as duas voltagens. Agora eu vou adicionar a solução. Então, deixa eu ver, acho que era em análise. Isso, análises. Tá tudo certo. Tá, beleza. Dane. Agora eu vou em análise. Analyze all. Beleza. Tá analisando aqui. Só esperar um pouco. Deixa eu ver, tá gravando. Beleza. Tá, gerou um relatório aqui, deixa eu ver. Normal completion, beleza, deu certo. Então agora, deixa eu ver, já analisei. Deixa eu gerar os campos agora, o campo magnético primeiro. Então eu vou aqui em Plane, seleciono o XY, que é o que a gente quer analisar. Deixa eu ir aqui em Field Overlays, Field e Mag E. Seleciono o Object certinho, então dane. Beleza, já viu o que gerou, né? Para eu conseguir analisar melhor, deixa eu criar uma animação. Analyze Distance, deixa 10 steps mesmo. Beleza. Aqui você consegue ver que o campo magnético ele vai crescendo para cima aqui nesse sentido, né? Então, beleza. Era isso que a gente queria ver. Deixa eu parar aqui. Close. Tá. Agora vamos criar os vetores, né? Os vetores Z. Então seleciono o plano XY. Eu vou em Field Overlay. Fields e Vector. Seleciono Objects. Dou Done. Então beleza. Acho que ele já gerou aqui. Se você olhar bem, aqui já dá pra ver algo interessante, que é os vetores,
eles apontam pro centro. Então eles vão no sentido da placa externa para a placa interna. Então vamos animar isso e vamos verificar se é isso mesmo que acontece. Então beleza, vamos aqui, Field Relays, Animate, vou criar um New, Normalize Distance, beleza, ok. E realmente é isso que acontece, né? Eles vêm subindo junto com o campo magnético aqui. E eles sempre apontam então nesse sentido, né? Do centro aqui, no sentido desse dielétrico, desse cilindro. Então beleza, feito isso, acho que agora a gente pode partir pros resultados obtidos, né? Então vou parar a gravação aqui, eu vou pegar o slide. Então agora eu vou apresentar um pouco sobre os resultados que a gente obteve, né, com o experimento do capacitor em formato cilíndrico. Primeiramente eu vou mostrar aqui qual foi o resultado que a gente obteve na simulação. Então a gente vai em Solution Data, vai aqui em Farad, Export Circuit, dá um preview. E aqui a gente encontra esse resultado aqui, né, de capacitância, que é 1.918962. É isso mesmo. Vezes 10 elevado a menos 12. Então, ok. Então vamos olhar um pouco sobre o que a gente encontrou. Primeiramente, a maneira que eu fiz isso foi eu descobri a permissividade do Teflon, que está lá no software do ANSYS. Eu multipliquei ele pela permissividade do vácuo para encontrar a permissividade do meio. Então essa permissividade deu 1.8585 vezes 10 a menos 11. A gente tem que o raio do cilindro maior, que é o externo, no meu caso era 9 vezes 10 a menos 3, como estava no PDF. Do interno era 3 vezes 10 a menos 3. E a altura, o comprimento do cilindro era de 18 vezes 10 menos 3. Tudo isso porque era tudo dado em milímetros, né? Então, pela fórmula da capacitância aplicada em cilindros, né, deduzida, que é C igual a 2π epsilon L dividido por Ln de B sobre a gente acha que a capacitância vai ser de 1,91 32, 44, 55, 6 vezes 10 a menos 12. E se a gente comparar esse resultado com o que a gente teve daqui na simulação, a gente pode perceber que teve algumas discrepâncias, mas isso pode ser tanto pelo furo aplicado, tanto por alguma outra coisa, mas que é um resultado muito bom, diga-se de passagem, porque ele preservou bastante o dado original, né? Que era esse aqui. Variou só nessa casa aqui, se não me engano. Na terceira casa aqui, que é a 2, 3, que é a 14ª, né? A menos 12, a 14ª casa. Então só ali que começou a variar. Então realmente um resultado muito bom pra gente. Então agora eu vou passar um pouquinho pro próximo experimento. Então voltando, agora o experimento vai ser com um capacitor esférico. A gente já fez até agora o capacitor de placas paralelas e cilíndricas, né? Então vamos lá. No esférico a gente tem que criar duas esferas de ouro, entre elas a gente vai colocar um dielétrico de polietileno. Todos os grupos são, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui o nosso design 3D. Só criar aqui rapidão. Está gravando, beleza. Então vamos lá. A gente tem que criar a esfera no Draw Sphere aqui. Eu vou criar ela na origem. Então deixa eu tirar o zoom.
Beleza. Aqui, deixa eu puxar pra cá. Vou em Properties. Como eu sou do grupo C, meu raio externo é de 21, mas eu tenho uma espessura de 3, então 21 mais 3 dá 24 milímetros. Então raio de 24. Opa. 24 milímetros. Show. Vou dar uma cor melhor pra esfera. Vou colocar uma cor mais visível. Acho que essa aqui tá bom. Vou colocar uma transparência maior nela, pra gente conseguir enxergar o que tá dentro. Então beleza, a gente tem aqui a nossa esfera. Agora a gente tem que dar um subtract para conseguir fazer o dielétrico. Então para isso a gente tem que fazer um subtract com 21 de raio, porque é onde começa a nossa esfera externa. Então deixa eu selecionar aqui. Então vamos colocar quase, foi 20, a gente quer 21. Beleza, feito isso, a gente seleciona as duas esferas e clica em Subtract. Então beleza, esfera 1. E aqui a gente tem a nossa primeira esfera, que eu vou chamar de esfera ext de externa, só para ficar mais compacto. Perfeito, então agora a gente vai criar o dielétrico. O dielétrico ele começa com 21 mm de raio, então vou criar aqui, que ele começa onde termina, né, a nossa esfera. Perfeito, já vou substituir o nome aqui, colocar como... Opa, não é isso que eu quero não. Properties, beleza. Então a gente quer nosso dielétrico. Já vou editar a cor dele, vou colocar essa cor aqui e uma opacidade de 0,6. Acho que tá bom já. Beleza. Agora a gente tem que deixar esse dielétrico oco. Para isso, primeiramente esqueci, tem que colocar o raio dele, né? Que é 21. Agora sim, a gente deixa ele oco. Vamos criar outra esfera, então. Essa esfera centrada no centro, na origem também. Cadê essa Sphere Trace aqui? Então a gente tem que deixar ele com o raio do interior, que é 9. Então esse aqui vai receber 9 de raio. 9, perfeito. Dado o raio dele, a gente seleciona o dielétrico e a esfera, dá subtract, perfeito. Temos nosso dielétrico oco. E agora para finalizar a gente falta a última esfera, que é a esfera interior, que vai ter raio 9, se não me engano. Deixa eu ver aqui, acho que é 9. Então vamos aqui, Properties, coloca raio 9 e tá show. Beleza, eu vou só mudar aqui a cor dessa esfera e o nome. Então essa aqui é a esfera int de interior. Vou deixar ela mais rosada e um pouco menos transparente, a gente conseguir ver melhor. Então perfeito, a gente tem essas três esferas. Agora, como todo experimento, a gente tem que criar o furo autoral. O furo, salvo engano, ele atravessa todas as esferas. Então, a gente tem que criar. Aliás, ele não atravessa, né, o dielétrico. A gente pode ver aqui que ele atravessa o exterior da primeira esfera, mas a segunda esfera e o dielétrico ele não atravessa, né? Então, ele está gravando aqui ainda. Então vamos lá. A gente cria um cilindro aqui. Vou criar um cilindro um pouquinho menor para não impactar tanto no resultado.
Beleza. Esse cilindro aqui eu vou dar as propriedades pra ele. Deixa eu ver. Centrado na origem mesmo, tanto faz o eixo, é uma esfera, né? Então eu vou dar um raio 2 pra ele, uma altura. Acho que a altura 30 tá bom, deixa eu ver. A altura. Eu vou dar um pouquinho mais de altura, vou colocar a altura 40. Então, a altura 40. Como ele tá no eixo Z, deixa eu abaixar um pouco ele, só pra ele conseguir pegar o outro lado. Então vou deixar a altura 20, deixa eu ver se vai. Não foi. Vou aumentar um pouco a altura dele. Então 40, vou colocar ele à altura 60 mesmo, tanto faz. E vou diminuir um pouquinho a altura dele, vou colocar 35. Deixa eu ver se agora vai. Beleza, foi. Então aqui a gente seleciona ele, quer dizer, primeiro seleciona a esfera e depois ele, e dá subtract. Beleza. Então aqui a gente tem nosso furo. Deixa eu confirmar se a gente vai retirar esse subtract aqui, né? Deixa eu ver se foi. Ah não, eu retirei errado, peraí. Esse aqui é o do dielétrico. Então, aqui, esfera exterior do cilindro, perfeito. Eu vou deletar. E aqui eu vou aplicar o subtract em todo mundo. Então no dielétrico, na esfera e no cilindro. Então, beleza, deixa eu passar aqui o dielétrico para cá. Esfera, deixar só o cilindro ali. Perfeito. Então aqui a gente criou nosso furo autoral. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar o cilindro pro outro lado, porque eu quero simular isso aqui no eixo Z, né? Então, deixa eu fazer dessa forma aqui, se me permitir. Então eu vou aqui em Properties, eu vou deixar ele no eixo X dessa vez, ou melhor, pode ser no eixo Y, porque deixa na frente aqui, né? Eu tinha colocado, se não me engano, 60 de altura, raio eu vou deixar 3, não lembro quanto eu tinha colocado. E a posição, acho que era, aqui não mexe na verdade. Vou colocar menos 35 que eu tinha colocado a última vez. E acho que agora vai. Deixa eu ver. Bom, de bom tamanho já, acho que tá bom. Então aqui é a mesma coisa, vou aplicar o subtract em todo mundo. E passa indo pro outro lado e o resto tudo pra lá. Perfeito. Agora ficou bom. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem mais um cilindro aqui, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu remover esse subtract pra ver. Não, não é esse não. Deixa eu ver se é esse aqui. Era esse aqui. Esse aqui que tava... Eu tinha esquecido de apagar. Acho que agora tá feito já. Tá bom. Beleza, feito isso, agora a gente vai pra parte de aplicar todos os materiais, né? Então, vamos lá. Como eu tinha dito, as placas são de... As placas, né? As esferas são de ouro. Então, esfera exterior e esfera interior são assign material. Vou colocar gold aqui, que é ouro. Então, beleza. Foi aqui, gold. Nosso dielétrico é de polietileno. Então a gente vai aqui, da assign material, polietileno. Eu não sei qual é, acho que é aqui, polietileno. Isso mesmo. Então, dados os nossos materiais, agora deixa eu setar o Solution Type em Maxwell 3D, Electrostatic.
Beleza, acho que foi. Vou criar region. Depois de criar region, eu sempre gosto de salvar, pra salvar o progresso. Então beleza, nossa region criada. Eu vou colocar as tensões agora. Acho que, se não me engano, a esfera externa tem 10 volts e a interna tem 22. Então vamos lá. Eu vou aqui em análises, aliás, em parâmetros, cadê? Assign. Antes esqueci. Deixa eu adicionar. Excitations, assign, voltage. Peraí. Tá, então agora vamos aplicar as voltagens. Dado que a gente criou já o region, vamos aplicar as voltagens. Vou selecionar as esferas. Então a esfera exterior a gente vai em Assign Excitation aqui, Voltage. Deixa eu dar 10, se não me engano é 10. Deixa eu ver aqui. Opa. 10 volts, perfeito. 10 volts na esfera exterior. Na esfera interior eu vou aqui em Assign Excitation, Voltage. 22, se não me engano. 22, perfeito. Então, dadas as nossas esferas, eu vou aqui agora em Parameters, vou assign em Matrix, vou incluir as duas voltagens, voltagem 1 e voltagem 2. Beleza, funcionou, eu acho. Deixa eu ver se aparece alguma notificação. Acho que é isso. Então tá, eu vou em análises agora, vou dar Edit Solution. Tudo certo, ok, done. Agora eu vou em análise de novo, Analyze All. Deixa eu carregar aqui só. Ver se está tudo certo, né? Como sempre. Fazendo as verificações. Demorando um pouco, mas deve ir já já. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Normal Completion, Simulation, tudo deu certo. Então, feito isso, agora a gente vai partir para a parte da simulação mesmo. Eu vou... Cadê? Eu vou selecionar o plano aqui, XY, por isso que eu até inverti o furo aqui, né? Eu vou selecionar o plano XY, vou em Field Overlays, Field, e vou gerar primeiro o campo magnético, All Objects, Done. Então beleza, aqui a gente gerou nosso campo. Eu vou animar isso aqui agora, Animate. Deixa eu colocar Normalize Distance, 10 pode ser. Então aqui a gente consegue observar que nesse eixo o campo magnético sobe, né? Ele vai crescendo, subindo assim. Então bem interessante. Agora eu vou demonstrar a parte dos vetores de... Cadê? Aqui selecionei o XY. Vou selecionar os vetores agora. Vou em Fields e Vector, All Objects, Done. Então aqui a gente consegue observar que os vetores de campo, deixa eu ver se consigo dar um som aqui, eles estão, como realmente pensado, eles estão saindo em forma radial, né, da esfera. Então eles estão seguindo esse sentido radial conforme o campo magnético.
Então deixa eu fazer uma animação só pra gente conseguir provar isso aí mesmo. Dá um new aqui, normalize distance, 10 pode ser. Então realmente a gente consegue ver que ele segue aqui embaixo, ele vai pra baixo, né? Cadê? Aqui, a gente consegue ver que ele vai pra baixo. Conforme o campo vai subindo, as setinhas estão saindo de maneira radial, né? Da esfera. Então isso se comprova. Agora a gente vai para a parte teórica e vai comprovar isso aí com os os cálculos em si, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o experimento dos resultados do experimento do capacitor em formato esférico, né? Com um dielétrico entre eles. Basicamente, uma das maiores aplicações dos capacitores esféricos é, é uma curiosidade, mas é interessante, é o uso em equipamentos de alta voltagem. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um equipamento de alta voltagem e são muito utilizados dentro da indústria, né? Então é bem interessante isso. Além disso, outra aplicação muito interessante que tem até no Brasil, esse aqui é o acelerador de partículas que tem lá em Campinas. Então, esse tipo de capacitor é muito aplicado dentro da indústria e é interessantíssimo de se aprender. Então, falando um pouquinho agora realmente dos experimentos em si e os resultados que a gente obteve, dentro do ANSYS, a gente fez essa simulação aqui, né? Então, vamos gerar os resultados, a gente vai em Solution Data, bota a escala certa, Export Circuit, Preview. Aqui a gente consegue observar que a capacitância que a gente encontrou dentro das condições aqui foi de 3.8488586 vezes 10 elevado a menos 12. Ok, então vamos checar se era isso mesmo. Então vamos recapitular. Aqui é a permissividade geral que a gente vai calcular, que é dada pela permissividade do vácuo vezes a permissividade relativa, essa mesma que é dada pelo polietileno, que dá 2,25. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra 1,99, 125 vezes 10 a menos 11. Esse A aqui é o valor do raio interno da nossa esfera, então isso aqui é a esfera interna. O B é a nossa esfera externa, o raio da nossa esfera externa. E quando a gente joga pela fórmula que dá a capacitância entre duas esferas, que é 4π epsilon AB sobre B menos a gente pode encontrar que a capacitância resulta em 3,94 10, 8, 8, 7, 14 vezes 10 menos 2. Se a gente olhar o resultado que a gente obteve dentro do software, a gente vai perceber que é um resultado que ele diverge um pouco, mas não é nada muito brusco. Você pode ver que ele preserva alguns algarismos, esse 9 que ele altera, né? Mas é relativamente boa essa precisão, né? Então agora eu vou passar um pouco sobre o experimento do capacitor esférico, mas dessa vez, em vez de só um dielétrico, vão ser dois, né? Então vamos ver como é que é isso aí. Bom, então começando outro experimento. Agora é o capacitor esférico com dois dielétricos. Eu sou Arthur Laterza, matrícula 23, 20, 37, 37, 4, final 74. Né? Então agora a gente tem que fazer a mesma coisa do experimento anterior, só que agora com valores arbitrários e adicionando, ao invés de um só dielétrico, a gente vai adicionar dois. Né? Então para fazer isso, primeiro vamos fazer o padrão, vamos criar aqui o Maxwell 3D. Deixa eu aumentar aqui. Então beleza. Primeiro vamos criar as esferas. Então a primeira esfera eu vou dar um valor aqui arbitrário que eu criei. Então, deixa eu pegar aqui, acho que é 20. Eu vou criar com uma esfera com 25 de raio externo
e mais 2 de espessura, então vai ficar 27 milímetros. Beleza, 27 milímetros. Tá. Aí, 27 milímetros, eu vou só consertar aqui. Tá, tanto faz aqui. Beleza. 27 milímetros, eu vou mudar a opacidade dela. Colocar ela esse verde água aqui com esse tanto aqui de opacidade para enxergar melhor. Perfeito. Vamos criar um subtract aqui no meio dela, deixar ela oca. Eu tinha selecionado com a espessura da parede dela é de 2 milímetros. Eu vou deixar isso aqui em 25, né? 27 menos 2, então 25. Beleza, seleciono os dois, vou dar o subtract. Perfeito. Criamos aqui, vou dar o nome dela de esfera exterior. Opa. Esfera est. Beleza, feito. Vamos criar o nosso primeiro dielétrico. Então, para isso, eu vou fazer uma esfera normal. Beleza. Essa esfera aqui vai ter raio 25, né? Porque é onde termina a primeira esfera. Então, eu vou criar aqui com 25 de raio. Agora, pra gente conseguir usar primeiro eu já vou aproveitar que tô aqui, eu vou deixar ela oca já. Eu quero que ela tenha a esfera interior tenha 18, né, de raio. Então vou deixar aqui, ficou quase certo. Então essa aqui é a nosso primeiro dielétrico, né? Eu vou dar subtract aqui, cadê? Subtract. Beleza, criamos uma esfera oca. Eu vou só dar as properties pra gente conseguir enxergar melhor. Deixar ela amarelo e mais transparente. Perfeito. Então aqui a gente tem nosso dielétrico, né? Mas antes eu vou dar um split nela, no XY. Deixa eu ver, keep fragments, positive side, split object, split, tá, perfeito. Então eu vou dar split. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Opa, criei aqui outra esfera. Então a gente tem duas esferas iguais aqui no mesmo lugar. O que eu vou fazer agora é, além de dar esse split, eu quero rotacionar ela. Então eu vou aqui, eu seleciono essa esfera. Deixa eu ver. Rotate. Deixa eu rotacionar no... sei lá. Aqui mesmo. Entre esse eixo. Peraí, quem está selecionando? Peraí, vou confirmar isso aqui e já vejo. Ok, então eu vou rotacionar. Eu selecionei aqui o rotate daqui. E agora eu vou só selecionar aqui, eixo Y, eu vou gerar ele em 180 para ele dar a volta completa aqui. Se tudo der certo, perfeito. Criei aqui o outro dielétrico, né? Então deixa eu ir em Properties aqui, mudar a cor dele, deixar na mesma opacidade. Deixa eu mudar o nome também. Esse aqui é a esfera, é o dielétrico A. Vou chamar assim. Então dielétrico A e Properties dielétrico B. Beleza, feito isso, agora a gente cria a nossa última esfera, a esfera interior. Seleciono aqui Properties. Eu tinha dado 18, se não me engano, 18 milímetros. Então, beleza, completamos.
Vou mudar aqui as propriedades dela, vou colocar, sei lá, rosa, com mínimo de opacidade pra gente conseguir ver. E vou dar um nome pra ela, que vai ser esfera interna, int. Beleza, feito isso, agora a gente tem nossa esfera exterior, nossos dielétricos e esfera interior. Agora é o procedimento padrão. Vou aplicar o material em cada um desses. Então, esfera interna e externa vão receber ouro. Vou seguir o padrão do experimento passado, então ouro. Beleza, os dois estão em ouro. Dielétrico A, eu dei aqui que ele é um polietileno, então deixa eu ir aqui. Polietileno. Esse aqui. E o dielétrico B, ele é. Deixa eu ver, acho que era Teflon. Então, Teflon, beleza, feito. Teflon. Feito isso, vou selecionar a Electrostatic aqui também. Cadê? Era Solution Type, Electrostatic. Feito. Vou criar Region e salvar. Salva. Vou aplicar as tensões. Vou em Assign Execution. Cadê? Esfera externa. Excitation. Voltage. Eu vou seguir o mesmo exemplo. Vou deixar 10 e 22 as tensões. Então a externa tem 10, a interna tem 22. Excitation 22. Feito. Agora eu vou aplicar primeiro neles. Né? Eu vou em análises. Aliás, eu vou em parâmetros, assign e matrix. Incluir os dois. Incluir os dois. Aplicado os dois. Aqui a gente consegue ver que a voltagem 1 é da externa e a voltagem 2 é da interna, né? Beleza, eu vou adicionar soluções. Cadê? Análises, add solution, dá um ok. Criei um setup. Vou analisar tudo, ver se está tudo certo. Beleza, gerou o relatório aqui, deu tudo certo. Então agora o procedimento eu vou selecionar o eixo XY, que é onde eu vou fazer a simulação. Eu vou em Fields, campo magnético, seleciono All Objects, dou Done. Beleza. Aqui a gente já consegue analisar um pouco que o campo é mais forte realmente quanto mais próximo dessa outra esfera a gente chega, que é a direção do campo, né? Vou animar isso aqui. Animate, vou colocar Normalize Distance 10. Beleza, aqui a gente consegue ver claramente com mais clareza realmente essa propriedade, né? Do campo ser mais forte quanto mais próximo do centro ele fica. Vou fechar essa simulação e eu vou agora criar os vetores do campo. Né? Então, vou em Fields e esqueci de selecionar o XY aqui. Então vou em Fields e vector. Beleza, vou selecionar Objects, do Done. E aqui a gente consegue tirar algumas coisas. Como aqui está no meio, a gente não percebe isso, mas realmente aqui também tem aquele fator dos vetores de campo serem primeiramente mais fortes, quanto mais próximo
do centro, ou seja, eles decaem com a distância, né? Isso é algo que eu até esqueci de falar no experimento passado. E a gente consegue observar também que eles se espalham de forma radial, né? Então tem isso. Agora eu vou animar isso aqui pra gente observar algumas coisas. Do new analyze. Beleza, rodando. Então, aqui a gente pode ver que... Opa, deixa eu tentar pausar. Aí. Ixi, não pausou. Aí, pausa. Ô, cara. Deixa eu tentar pausar aqui, pera aí. Acho que é aqui nesse botão. Aí. Nesse lado aqui, como a gente está nesse outro dielétrico, a gente pode observar que a intensidade do campo ela é diferente de quando a gente atinge esse outro campo. Deixa eu... no outro botão. Agora sim. Aí. Então a gente consegue claramente ver isso aí. A intensidade é diferente. Nessa parte dourada, que salvo engano é polietileno, vai ser analisado isso posteriormente. E essa aqui que é Teflon, né? Isso por causa de todas as propriedades químicas e físicas, né? Então agora a gente vai ficar com a parte da análise do experimento e os cálculos teóricos. Então eu já vejo lá. Dessa vez agora a gente vai apresentar o experimento 4, que é a mesma coisa do experimento 3, só que dessa vez ao invés de um dielétrico só, são dois, né? Os valores também são arbitrários dessa vez, então eu separei o raio da esfera exterior com 25 vezes 10 a menos 3 milímetros, né? E o interior como 18 vezes 10 a menos 3 milímetros também. Então a única diferença é que dessa vez a gente tem agora o polietileno e o teflon como dielétricos. Então uma coisa que eu fiz para calcular a permissividade do meio envolvido aqui vai ser a permissividade do vácuo vezes a média entre esses dois. Então a gente encontrou que a permissividade vai ser igual a 4,18, 16,25 vezes 10 a menos 11. A gente aplicando isso na fórmula, que é a mesma fórmula da passada, a gente acha o resultado de 1,5549,87,384 vezes 10 menos 11. E se a gente olhar atentamente aos dados da própria simulação... Opa, esqueci a escala. Quando a gente olha na simulação, a gente encontra um resultado muito parecido. A única diferença acontece na terceira casa após a vírgula. Então esse aqui possivelmente é o resultado mais próximo que a gente obteve do teórico. Então quer dizer que foi uma ótima simulação. Deixa eu passar aqui. Beleza, então vamos começar agora com o experimento do capacitor cônico com quadro de elétricos. A gente tem uma tabela com todos os valores aqui, então eu vou só colocar os cálculos dentro dos valores do próprio cone. Então vamos lá, tá gravando. Então vou criar aqui o nosso project com design 3D. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom, porque esse aqui é um pouquinho grande. Opa. Aí, tá bom. Vou usar o nosso cone. Vou subir um cone qualquer aqui. Deixa eu só... Opa. Aí, certinho. Então vamos lá. Vou em Properties. Eu vou alterar o valor do raio superior. Vou setar ele para 50.784. O raio inferior ficou com 25 ponto... Deixa eu ver aqui. 5... Aliás, 3,882. Perfeito. E a altura que vai permanecer a mesma para todos é 67. Então, beleza. Vamos lá. Aqui,
zoom. Então aqui a gente tem nosso cone exterior, já vou até dominar ele aqui já com o cone exterior. Cone Next. Vou dar uma cor pra ele também, dar essa cor aqui e vou colocar opacidade nele. Beleza, perfeito. Agora eu vou criar o subtract dele. Beleza. Vou dar as properties dele aqui. Então a altura é a mesma, 67, né? 67. O raio interior fica 15.3882 e o superior fica 40.784. Beleza. Então ficou certinho, eu vou só dar um subtract agora. Beleza, foi. Beleza, perfeito. Vou criar agora o nosso dielétrico. Deixar aqui. Vou em Properties, altura 67. O raio interior e o exterior vão ser o mesmo do que eu fiz o subtract, então vai ser 15.3882 e 40.782. Dou um ok. Você vê que ficou certinho aqui, né? Eu vou já criar outro cone para dar o subtract e fazer já o anel, o cone interior, né? Então eu vou aqui em Properties, eu vou colocar altura 67. Esse cone interior tem raio inferior de 6.3242 e nosso raio superior é de 31.720.77. Beleza. Como eu já vou usar esse aqui para fazer o cone inferior, eu vou já dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou denominar esse aqui de cone int. Dar uma cor para ele, esse rosinha, e vai ter 8 de opacidade. É porque tem outro dentro, né? Esse aqui vai ser nosso dielétrico. Eu vou fazer um subtract deles. Então beleza, ficou certinho como a gente queria. Eu não vou renomear ainda porque a gente vai ver. Eu vou depois, peraí, deixa eu só mudar as propriedades aqui. Vou colocar menos opacidade, mais, né, no caso. Beleza, acho que ficou melhor agora. Beleza, tá melhor. Eu vou dividir agora esse cone em 4. Então para isso eu vou ir aqui em Split. Eu vou fazer isso duas vezes, em YZ e depois em XZ. Beleza, dividi em duas vezes. Agora eu vou fazer um Rotate Around Axis. Aqui, acho que é esse mesmo. Duplicate Around Axis, falei errado. E eu vou fazer isso 4 vezes para completar isso aqui, porque são 4 dielétricos, né? Em torno do eixo Z. Então, beleza, foi aqui. Esse aqui, então, deixa eu só mudar de cor, que ele tá meio... ele ainda tá meio apagado. Vou colocar ele 0.2 e... sei lá, o vermelho forte. Beleza, agora dá pra ver melhor. Então, feito isso, agora eu vou primeiro determinar os materiais. Então a gente tem que os cones são de ouro, os cones internos e externos são de ouro. Então vou essa em Material, Gold, dou um OK, vamos para Gold, beleza. Esse cone aqui vai ser, eu vou denominar ele como cone não, vou denominar ele como dielétrico A. Vou dar uma cor para ele. Ele vai ser
Alumina 92, então eu vou dar uma cor de, sei lá, verde. Só porque eu quero. Então verde. Esse cone 2.1 aqui vai ser o de polietileno. Então, dielétrico B. Vou deixar ele como verde água. Esse aqui vai ser o nosso de, deixa eu ver, Teflon. Então Teflon, do edit aqui e coloco o amarelo. E esse último aqui vai ser de água destilada. Vou deixar ele em azul. Então água, dielétrico D, deixar ele em azul. Esse azulzinho aqui. Eu coloquei o coloquei o nome dele de Teflon. Deixa eu colocar aqui como dielétrico C. Beleza. Feito isso, vou dar Assign Material. Então o nosso dielétrico A, ele é de alumina 92, esse mesmo. O nosso dielétrico B é de polietileno. Então vamos aqui, polietileno. O dielétrico C é de Teflon. E o nosso dielétrico D é de água destilada. Então, deixa eu colocar water, ver se aparece. Aparece, beleza. Tá, feito isso. Então agora eu vou adicionar o Solution Type cadê aqui? Solution Type. Vou colocar Electrostatic. Feito. Vou também adicionar a região. Então, a região adicionada. Vou salvar. Salvo o arquivo. Esqueci de falar, mas também o nome do arquivo é AL74, que é o meu nome Arthur Laterza. Matrícula finaliza 74, só para confirmar, né? Vou adicionar as tensões. Então, vou aqui. Cadê? Antes, deixa eu... aqui. Sign Excitation. Essa aqui é do cone exterior. O cone exterior tem 3 volts. E o cone interior vai ter menos 5 volts. Beleza, feito isso, eu vou em Parameters agora, aqui nessa aba lateral, vou em Assign, vou colocar as duas voltagens, né? Então tá certinho aqui, né? Voltagem 2 e voltagem 1, elas estão coladas, mas elas estão aqui. Beleza, feito isso, eu vou já incluir as duas voltagens, eu vou adicionar a solução. Então eu vou em Análises, Add Solution Setup, vai ser o Setup 1. Vou dar Analyze All e esperar analisar, ver se está tudo correto. Enquanto eu esperava aqui, já foi. Então deu Normal Computation Simulation Server. Então deu normal, tudo tranquilo. Agora eu vou selecionar o plano XY, porque agora eu vou fazer a simulação, né? Vou em Field Overlay, Fields e Mag-E para selecionar os campos magnéticos. Dou um OK, então você vê que já gerou aqui, né? Percebe que ele, nesse centro aqui, o nível do campo é maior, ele é mais intenso. Vou fazer uma simulação aqui do Animate. Deixar 10 steps mesmo. Então, a gente consegue observar que o campo é realmente bem intenso nesse centro aqui, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui.
agora eu vou fazer a simulação dos vetores de campo. Então eu vou de novo aqui, seleciono XY, vou em Field, e Vector, All Objects, dou um Done. E aqui, se a gente conseguir ver, é porque está bem ruim, mas os nossos vetores estão sempre apontando na direção radial, né? Por esse formato se assemelhar com um círculo. E é possível ver também que eles estão todos concentrados no centro, né? No centro desse cone. Então vou dar um animate aqui só pra gente visualizar isso melhor. Dá um new aqui, normalized, beleza. Vamos ver se a gente consegue ver. Realmente eles permanecem dessa forma até chegar no topo, né? Aqui a gente consegue observar o campo também na volta, a gente não conseguiu ver antes, né? Ele mais intenso conforme ele vai chegar mais próximo do centro. E o pico de intensidade dele é aqui, né? Aqui não dá pra ver porque o campo não tá aqui, mas deixa eu tentar mostrar isso. Mas enfim, ele é mais intenso então conforme ele fica mais próximo do centro. Agora então eu vou passar a comparação dos dados obtidos com o teórico esperado, e é isso. Então agora vamos analisar um pouco os resultados obtidos no experimento 5, né? O experimento 5 usa 4 dielétricos numa forma cônica de capacitores, e a ideia é semelhante à do experimento 4, né? Que a gente tem mais de uma permissividade. Aqui a gente tem do polietileno, teflon, água destilada e alumínio 92. E a gente faz a média simples deles para encontrar a permissividade, né, que a gente quer. Então a gente faz a permissividade do meio vezes essa média simples, e eu encontrei esse 2.15763 vezes 10 menos 10. Aplicando junto na fórmula, junto com todos os dados obtidos na questão, e usando nessa fórmula aqui, a gente acha que a capacitância desse cone é de 2.7087, 7458 vezes 10, né? Da maneira simulada, a gente obtém o seguinte resultado. Então a gente coloca aqui em Farad, Export Circuit, Preview. Então aqui a gente pode ver que a gente encontrou um resultado até próximo, com poucas casas de diferença. Então aqui até aqui se manteve. Depois a primeira casa, o resultado altera, mas ainda é um resultado aceitável, né, dentro dos parâmetros, já que é um número extremamente pequeno, né? Então agora, para finalizar aqui, o nosso experimento 7 não é bem um experimento, ele é mais uma forma de se medir uma capacitância. Na indústria é muito utilizado, que é o capacímetro. Então, contrário do que muita gente pensa, ele não mede a capacitância diretamente. Em vez disso, ele mede uma propriedade que é relacionada ao tempo de carga e à impedância em corrente alternada. E então, sim, ele calcula a capacitância por isso, né? Então, vamos lá. Então, como funciona os capacímetros na prática, né? Eles funcionam na base do princípio da constante de tempo, em que o capacímetro possui um circuito que conecta o capacitor desconhecido, que a gente vai chamar de CX, né? Num resistor de precisão, com uma tensão determinada lá. Ele também contém um oscilador para controlar os ciclos de carga e descarga e um comparador de tensão. Ele vai para o ciclo de carga agora, em que o capacímetro precisa descarregar completamente o capacitor. Em seguida, ele inicia um ciclo de carga aplicando uma tensão através do resistor. Ao mesmo tempo, um cronômetro interno de alta precisão é acionado. Então, envolve realmente esse controle do tempo, né? Então, partindo agora para a medição do tempo, a tensão do capacitor não sobe instantaneamente, ela segue uma curva exponencial. O circuito mede o tempo exato que o capacitor leva para atingir uma porcentagem específica da tensão total. Eu pesquisei e geralmente esse ponto de medição da tensão total é de 63,2%.
porque é o tempo que corresponde exatamente à constante tempo tal, que é dado por esse símbolo aqui. Então, chegando na parte do cálculo, quando a gente assume que o t é igual a tal, a gente pode reorganizar a fórmula do, da constante de tempo de uma maneira que a gente isola a capacitância e pode facilmente calcular a capacitância daí, né? Então é um jeito muito utilizado dentro da indústria, mas não é o único jeito de se medir capacitância. A gente tem muitos outros métodos, eu vou apresentar aqui três que são os mais utilizados. Então, o que eu vi que era o mais utilizado de todos, se não fosse por capacímetro, era o de constante tempo com osciloscópio. Esse método ele é a visualização direta do princípio usando osciloscópios, gerador de função e um resistor de precisão. Então ele é bem similar ao método de capacímetros, mas dessa vez usando o osciloscópio em si, né? Então você tem que montar o circuito, que é conectando o resistor e o capacitor em série. Você aplica um sinal usando um gerador de funções para aplicar uma onda quadrada qualquer na entrada do circuito. A frequência deve ser baixa, o suficiente para que o capacitor tenha tempo de carregar e descarregar completamente cada ciclo, né? Você vai medir essa tensão, você vai informar ela em algum lugar. Você vai observar a curva, então você vai ver na tela do osciloscópio a curva de carga da carga exponencial do capacitor. E por aí você vai medir a constante de tempo, né? Então a constante de tempo é o tempo que leva para ele atingir aquela porcentagem que eu falei anteriormente do seu valor máximo. Usando os cursores de tempo do próprio osciloscópio para medir o tempo desde o início da subida, que é do ponto de tensão zero, até o ponto em que a tensão atinge a porcentagem da tensão, é o tempo que vai levar para atingir a constante de tempo. Então, por aí, o processo similar a gente só calcula pela mesma fórmula, né, que a gente usou anteriormente. Então, esse é o método do osciloscópio. Vou falar um pouquinho agora do divisor de tensão com sinais AC. Esse aqui, inclusive, ele é muito bom para capacitores pequenos. Então, quando é uma coisa mais simples assim, ele funciona bem. Então, o que você precisa para esse método é basicamente um gerador de funções, que nem o do osciloscópio. Precisa de um resistor R e um multímetro que meça a tensão AC, né? Então, como funciona esse método? Você vai montar o circuito colocando o capacitor e o resistor em série. Você vai aplicar o sinal. Então, voltando aqui, você aplica o sinal usando um gerador de funções para aplicar uma onda senoidal dessa vez, que é um sinal AC, né? De frequência conhecida e tensão conhecida também, já que a gente tinha calculado. A frequência de 1 kHz é uma boa frequência para a gente fazer isso. Você vai medir as tensões com um multímetro em modo AC, né, que a gente tinha falado antes. E dessa forma a gente vai calcular a impedância utilizando uma fórmula que é a tensão do capacitor. É uma fórmula de proporcionalidade, né? Que é a tensão do capacitor sobre a tensão do nosso resistor é igual a impedância capacitiva do capacitor sobre o valor de resistência do resistor, né? Então, como a gente quer a impedância capacitiva, a gente vai isolar ela e vai ficar a impedância capacitiva é igual a resistência vezes a tensão do capacitor sobre a tensão do resistor. Então, utilizando uma fórmula de impedância capacitiva, a gente encontra que a capacitância vai ser encontrada por 1 sobre 2π fxc, em que a gente substituindo o xc, né, pelo resultado que a gente tinha, vai ficar 1 sobre 2π fr vezes vc sobre vr. Então, dessa forma, a gente consegue calcular, né, a capacitância sem utilizar o capacímetro.
Então, a última forma que eu vou passar aqui é a carga com fonte DC e cronômetro. Então, basicamente, é um método mais manual, né? Ele é menos preciso e é ideal para capacitores eletrolíticos maiores, né? Então, capacitores menores era bom utilizar o método anterior. Esse método aqui já é melhor para capacitores melhores, mas onde a constante de tempo é mais longa, né? Mais suficiente para ser medida manualmente. Então, o que você vai usar vai ser uma fonte DC, um resistor de precisão, um multímetro que possa medir fonte DC, a maioria consegue, e um cronômetro, né? Então você vai descarregar o capacitor até que ele tenha 0 volts. Você vai calcular a tensão-alvo, que a gente calcula o valor da porcentagem da, da constante de tempo, da tensão da fonte. Então você vai iniciar a carga e o cronômetro ao mesmo tempo, conectando o circuito em série e fazendo e dando carga para o capacitor. Você vai monitorar a tensão usando o multímetro, e você vai parar o cronômetro assim que ele atingir a tensão alvo, né, que a gente delimitou nos passos anteriores. E assim a gente vai ter a mesma fórmula de constante de tempo, dessa vez aqui calculada de uma maneira mais bruta, né, mas que também funciona. Então a gente vai ter que C igual a tal sobre R. Então é mais ou menos isso. Esse foi a apresentação da experiência 2. E é isso. Então, só para concluir o raciocínio aqui, o que a gente pode concluir da experiência 2 é que o cálculo da capacitância, ele realmente depende da geometria, né, do capacitor. Então a gente viu para cada um desses exemplos aqui de placa paralela, cilíndrico, esférico, cônico, que o formato, principalmente dependente da área e da distância entre as placas, né, esses valores impactam muito no valor que a capacitância pode ter. Então a gente está vendo aqui vários valores que diferem muito entre si por causa desse fator, né, da geometria do capacitor. Outra coisa que interferiu também foi a quantidade de dielétricos, né, que a gente pôde observar em cada experimento. Então, nesses experimentos que tem um dielétrico, a gente obteve alguns valores, nos que tem 2 a gente obteve outros, e nos que tem 4 dielétricos a gente obteve outros completamente diferentes, né? Então, é um outro fator que impacta bastante. E eu acho que é isso que eu queria passar nessa apresentação. Eu vou passar aqui só as referências então que eu usei. Então essas foram as principais referências que eu usei, o Halliday e o Griffith, ótimos livros para o assunto, e acho que é isso.